teve a gentileza de nos atender para falar um pouquinho dessa importância, o que vai ser debatido, qual é o objetivo dessa visita aqui a Muriel. Bom dia, Soratinho, tudo bem? Bom dia, Miltinho, bom dia, Bica, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Hiper. Um prazer aí estar com vocês. Estou no deslocamento aí a Pescaria Brava. Hoje a Casan transforma um posto avançado que tinha em Pescaria Brava em agência, para nossa alegria, para a alegria de toda a comunidade, de todos os cidadãos de Pescaria Brava, porque a agência tem maior liberdade, maior poder de resolver os problemas. Ô Soratinho, e essa visita ao governador, a gente vai ter algo de efetivo em relação? Eu tenho certeza que a maioria das reclamações, aí, dos pedidos dos prefeitos são referentes aos convênios do governo passado, né? A ideia é ouvir o que é prioridade, a ideia é dar as claras a eles. Qual é o objetivo desse programa aí que se inicia aqui na Muriel a partir de hoje? É justamente isso, Miltinho, mas eu primeiro preciso explicar para os seus ouvintes, né, que o que aconteceu e o que vem acontecendo. O governo anterior fez um programa importante, um programa municipalista, e se comprometeu a pagar R$ 1.000 por habitante num prazo de 5 anos, certo? R$ 1.000 por habitante num prazo de 5 anos, ou seja, 20% em cada ano. Esse programa começou em novembro de 2021, então ele iria até novembro de 2026. Mas, infelizmente, eu acredito até que pelo ano passado ter sido um ano de eleição, acabaram perdendo a mão. E prometeram muito, mas muito mais do que se podia honrar, que o Estado poderia honrar por ano. Então, um dado agora aqui, já em primeira mão, dado que nós vamos apresentar numa audiência pública na Assembleia na próxima sexta-feira. O Estado pagou em 2021 e 2022 2 bilhões e 400 milhões aos municípios. E ficou prometido para pagar em 2023, 3 bilhões e 600. Isso é muito mais do que o Estado pode pagar por ano. E aí, por isso, a vinda do governador. Eu precisava fazer essa introdução para quem está nos ouvindo entender a forma que o governador Jorginho Melo administra a nossa Santa Catarina, com muita responsabilidade, com muita transparência. Ele vem para olhar no olho do prefeito, da prefeita e perguntar para ele o que é prioridade para nós pagarmos em 2023 e o que não é tão importante nesse momento que pode ficar para 2024. Por exemplo, uma concha acústica, um portal de entrada de cidade, ou outra obra, e aquilo que tem, que é uma estrada com alto fluxo de veículos, um posto de saúde, uma escola que é extremamente importante, fazer nesse ano de 2023. Aí, olhando olho no olho, mostrando essa realidade de transparência, perguntando ao prefeito e à prefeita, vamos nos ajudar? O que é a prioridade para esse ano? Esse é o motivo da vinda do governador, sentir do prefeito, dos deputados que estarão acompanhando, os deputados da região, o que é a prioridade para cada município. Ô Soratinho, para a gente ficar... Primeiro, bom dia, desculpa, Bica, contigo no ar também. Bom dia, Bica. Bom dia. Para a gente entender, assim, em que percentual o corte tem que ser feito para caber no orçamento previsto aí? Tem que tirar quanto? 30%, 40%, 50%? Há uma estimativa? Há uma estimativa, sim, algo em torno de... O que vai dar para pagar esse ano é algo em torno de 40%. Corta 60%. Corta 60%. Tirar 60% do que estava previsto e escolher, então, aí dos 40%, onde é que vai colocar essa verba? Exatamente. E sobre essa questão, ô Sorato, a gente recebeu algumas informações que referente ao Plano 1000, a cidade de Tubarão não está tão atrasada. É isso mesmo? Que estaria atrasada seriam outros convênios feitos? Não, tem bastante coisa atrasada, Lentinho. No Plano 1000 não entra, por exemplo, a Geomedeiros, obviamente. Não entra também a ponte Estélio Cascais do Abaide. Falando aqui desses valores que eu passei a vocês, eu falo só de Plano 1000. Não, pois é, mas o que eu quero te dizer é que as obras do Plano 1000 Tubarão, por exemplo, a Tenente João Luiz Maus, a rodovia Genésio Goulart, elas já estão praticamente concluídas,
né? Então, quer dizer, É um documento que vai as mudar. do Plano 1000 de Tubarão estariam em ordem ou não? A obra em si, sim, mas, por exemplo, a Tenente João Luiz Mauro era uma transferência especial de 5 milhões de reais, foi pago 3, falta 2. Ah, tá. A obra foi concluída, mas não foi pago. Não foi pago. A Genésio Goulart era também de 5 milhões, foi pago 2 milhões, falta 3. Então, assim, é muita coisa para pagar nisso, mas muita. Perderam a mão em 2022, prometeram muito mais, é possível pagar. E aqui, Niltinho, não há sangue nos olhos, muito pelo contrário. O governador Jorginho Melo sempre disse, pessoal, vamos copiar o que dá certo, vamos manter o que dá certo, e aquilo que dá errado a gente deixa de lado e deixa que os órgãos oficiais tomem conta. Vamos seguir, porque o objetivo é entregar essas obras, é cuidar das pessoas catarinenses e com a maior brevidade possível, porém com responsabilidade, Niltinho. Esse ano não tem mais a lei do Bolsonaro que permitia fechar o caixa com 157 milhões devendo, como foi feito em 2022. Esse ano agora não tem mais esse decreto. O governador, o prefeito que não fechar suas contas no azul vai ser penalizado sim. Tá. Nós estamos, é claro, o ouvinte está percebendo aí, a gente está com uma interferência no sinal do telefone com o secretário Stênio Sorado da Silva Júnior, mas a gente é compreensível, né, é possível compreender o que o Soratinho está falando, só justificando, a tecnologia avança, mas o telefone ainda nos deixa com um ruído e com um sinal aqui. Eu até parei o carro, entendeu? Para não ter problema, mas infelizmente a telefonia não é fácil. Não. Soratinho, assim, ó, eu vou pensar como prefeito, tá? Tu me dá uma má notícia hoje, vamos ter que cortar 60%, mas tu não tá dizendo que 60% fica inviável, pelo que tu tá dizendo, ó, vamos copiar o que deu certo, quer dizer, de repente pro ano que vem, ou para 25, encaminhar dessa questão do que é prioritário, pode ser que essas obras, de repente, se realizem num novo convênio, daí então, né? Exatamente, eu acredito que faz-se uma boa notícia hoje, porque o prefeito vai ter, e a prefeita vão ter a liberdade de já recomeçar as obras, já ir pagando aquilo que ele eleger como prioridade. E aquilo que ele não eleger como prioridade, para pagar no ano que vem. Não quer dizer que não vá ser feito, entendeu, Bico? Não quer dizer que não vá acontecer, muito pelo contrário, vai acontecer. O governador Jorginho Melo se comprometeu na campanha, lá na Federação dos Municípios, que toda obra iniciada seria concluída independente de quem iniciou. E desde que, obviamente, ela estivesse dentro do valor de mercado, que ela tivesse o seu curso normal. Essa reunião, Ossorato, ela é exclusiva ao Plano 1000, porque até antes de tu entrar, eu não sei se tu estava nos acompanhando, eu falei sobre a reunião da Câmara de Vereadores de Tubarão, em que foi apresentado o relatório do primeiro quadrimestre das contas, receitas, etc. E o vereador José Luiz Tancredo, ele falou que ao final do ano passado, Tubarão deixou de receber 20 milhões de reais, e ele fez uma conta bem superficial, ele acha que esse número pode chegar a 30, de convênios, de verbas que poderiam ter vindos e não vieram. Por exemplo, as emendas impositivas do Volney Weber, que passam de 4 milhões de reais. Temos também aquela grana que foi prometida após as cheias para a construção das casas da Guarda e quilômetro 60, enroncamento das margens do Rio Tubarão, lá na região do São João. Enfim, essa grana o tubaronense vai poder contar, ou como não foi, como a prefeitura acabou não fazendo a sua parte, ou porque não tinha CND, ou porque não incluiu todo o convênio no sistema, acabou perdendo. Não, Niltinho, aquilo que foi cancelado pelo governo anterior, lá no apagar das luzes, né, já com o governo fechado, dia 28 de dezembro de 2022, e aí posso citar algumas obras, né, como um ginásio lá, questão dos Correias, da escola João Hilário de Melo, esses 200 mil que era do deputado Volney para fazer a cozinha do lar da menina, aqueles 5 milhões para construção de casas depois da enchente de maio,
Tudo isso eles cancelaram nessa portaria 566 do dia 28 de dezembro de 2022. Então, Pois, cancelado, ô tá Sorato, cancelado. mas Zerou o jogo, e aí agora tem que conversar, tem que achar uma outra saída. Mas a informação que a gente tem, que foi repassada pelo vereador José Luiz Tancredo, é que a prefeitura de Tubarão não tinha feito o encaminhamento, não fez o encaminhamento correto desses convênios, e como estava, o governo tinha que fechar as portas, não tinha que fazer, não, faltava uma semana para o governador sair da agronômica, ele teve que cancelar. Né? Ele teve que cancelar porque a prefeitura não fez o encaminhamento e outras porque não tinha a CND. Essa foi a informação do vereador José Luiz Tancredo. Não, ele teve que cancelar, Nilton, para tentar fazer com que não prejudicasse a contabilidade, a engenharia contábil para fechar as contas dele do ano. Esse foi o motivo. A prefeitura, claro, também tem que reconhecer que em alguns momentos ficava ser negativa, outros momentos retornava negativa, porém não foi esse o motivo do cancelamento. Eles pegaram, viram lá tudo aquilo que não tinha sido pago R$1 ainda, que ainda estava na promessa, e cancelaram. Tá, mas vamos lá. Se ele não tivesse cancelado, teria dinheiro para manter? Também não, teria que jogar para 24, teria que... Mas aí se o prefeito elegesse como prioridade, ia fazer agora, em 2023. Ah, sim, entendi. Bom, tá aí. Soratinho, vamos te agradecer demais aí pela atenção. A gente vai tentar te encontrar durante o dia, porque vocês vão ficar aí o dia inteiro em Tubarão. Provavelmente o governador participe da feira agropecuária no fim da tarde, né? Isso. Como é que vai funcionar? O governador, então, chega às 9 horas, faz uma conversa com todas as lideranças daqui da cidade, com a imprensa, né, com os prefeitos, vice-prefeitos, todos juntos, ali no Senac, no auditório do Senac, porque o auditório da Murel ficou pequeno para os 18 municípios juntos, né? E depois ele vai para Murel e aí sim são atendimentos individuais para prefeito, vice-prefeito, prefeita, os deputados da região e o governador e o staff do governo, para olho no olho o governador ir elegendo junto com os prefeitos e prefeitos as prioridades dos municípios. Vai ser longo, são 18 municípios, em torno aí de 20 a 30 minutos por município, então 9 horas aí de atendimento. Que maravilha, haja energia, porque... O homem tem pique, o homem mesmo lá nos seus 65 anos, ele dá banho em nós. Hein? Bacana. E eu não posso me furtar de perguntar, essa tua ida agora à pescaria aí com a Casan, tá indo notícia boa para a pescaria aí, Soratinho? Isso, notícia boa. A Casan deixa de ser só um postinho avançado em Pescaria Brava e passa a ser uma agência. Isso dá maior liberdade para o chefe da agência poder executar pequenas obras, poder tomar decisões de extensão de rede e tudo mais. Então, é uma ótima notícia para Pescaria Brava, seguindo aquela mesma linha lá que nós já fizemos com a Celeste. A Celeste em Tubarão também era só um posto avançado e agora volta a ser uma regional. Tá certo, show de bola. Obrigado, Sorato, aí por nos atender, né? Tomara que no fim das contas as coisas se ajeitem, né? Eu queria conversar mais contigo sobre a questão da saúde em Santa Catarina, que tá bem complicada, mas o nosso tempo tá estourado. Vamos marcar de repente para um outro horário. Isso, vamos marcar sim, estou à disposição, Nitinho. Maravilha. Secretário Estênio Sorato da Silva falando conosco aqui na Hiper. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Soratinho. Bom dia. Obrigado, bom dia. Valeu.